Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na aula 2 do nosso app no Flutter Flow. Eu convido você a assistir a aula 1, porque ela é um breve introdutório, né? E tudo que a gente vai poder tratar nessas aulas de aplicativo do Flutter Flow. Então, vamos lá. Estou aqui na minha página, né, do Flutter Flow. Então, como a gente falou na aula 1, né? Eu gerei duas páginas, a login e a homepage, que são exatamente iguais, tá? Mas a gente vai fazer umas modificações aqui nelas. Começando aqui pela homepage, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar aqui a Safe Area. O que é a Safe Area, né? Se você pode ver aqui, ó, no nosso device, o seu provavelmente vai estar assim, tá? Você clicar aqui, ó, Display Device, ele vai te mostrar como se fosse um mockup, né, de um celular, tá? E geralmente os celulares vêm com essa, principalmente Apple, né, vem com essa câmera aqui, né? Tem um botão aqui embaixo, enfim. Essa Safe Area, olha só o que ela faz. Vamos tirar aqui primeiro isso aqui, que eu não vou ter. Tirar aqui, ó. Aqui, ó, app bar. Eu não quero esse app bar aqui, então eu vou excluir, beleza? Então, olha só, eu tenho uma coluna, né, aqui. Se a gente olhar aqui na página, a gente clicar aqui na home page, ele tá. A minha coluna, ó, ela vem aqui para baixo, porque aí ela permanece aqui embaixo, aqui em cima, com essa área de câmera, né, e botão. Às vezes tem algumas coisas aqui do celular, não atrapalhando o seu aplicativo. Eu particularmente não gosto dessa safe area. Eu prefiro tirar a safe area aqui e trabalhar com a tela toda e dar margens aqui, né? Paddings. Então, o que é o padding, né? Padding, por exemplo, eu cliquei aqui na coluna, aqui na nossa widget tree, eu cliquei na coluna e aí eu posso dar paddings aqui, que são espaçamentos. Então, por exemplo, se eu pôr um espaçamento de 50, ó, ele dá esse espaçamento como se fosse a safe area, tá? Eu prefiro assim, mas aí vocês fazem como vocês quiserem, tá? Eu não vou dar padding na coluna, tá bom? Depois a gente vai fazer os paddings nos elementos, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa na tela de login. Então, cliquei aqui nas minhas páginas, né? Tela de login. Eu vou vir aqui no app bar, vou clicar com o botão direito e vou excluir, deletar. Tirar minha cabeça daqui, deletar. Vou vir aqui na página de login e vou tirar o Safe Area, beleza? E aí, nós vamos começar a montar aí a nossa página de login, que é a nossa primeira página, tá? Como que eu vou montar essa página, né? De acordo com a aula 1, você viu que tinha os mockupzinhos lá de como que a gente ia ter a página, né? Pronto, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, a nossa página de login seria essa aqui, né? Então, nós temos aí um logo, dois textos, outro texto aqui, um text input, né? Text field, outro texto, outro text field, outro texto, um botão e outro texto. É exatamente isso que a gente vai fazer lá no Flutter Flow. Então, vamos pegar aqui o Flutter Flow. Para começo de conversa, né? O meu fundo não é essa cor. Então, o meu fundo vai ser preto. Então, como é que eu mudo o fundo da minha página, né? Eu venho aqui na página de login. E aqui, ó, eu tenho background color, que é onde eu tenho o meu background, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar para preto, né? Posso escolher aqui as cores. O preto mesmo, ele é 000000, certo? É isso. Então, use color, beleza. É isso que eu queria. Então, já temos aqui a parte do meu background, né? Que mais que eu vou fazer aqui? Primeiro, essa coluna, eu vou colocar o nome dela de principal. Por quê?
tenha uma boa prática de nomear os seus elementos, porque depois, quando você tiver um monte de coisa aqui do lado, quando você tiver um monte de coisa aqui no na sua árvore de elementos, você vai ficar perdido. Então fica mais fácil de você encontrar depois, entendeu? Então eu prefiro fazer assim. Então eu indico todos os meus alunos a fazerem dessa maneira, tá bom? Então eu nomeei minha coluna e aí, olhando aqui no nosso mockup, né, eu tenho um logo. Ah, Bruno, mas eu não sei fazer logo, não sei o que. Então, você pode usar o próprio Canva, né? No Canva você consegue criar logos. Então, se a gente abrir aqui o canva.com, e tem gratuito, tá? Não precisa pagar o Pro, não, tá bom? Você pode gerar vários e vários logos, né? Eu gerei aqui, ó, um logo, beleza? Eu gerei esse logo aqui. Depois eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo eu vou deixar esse logo aqui para vocês quiserem utilizar aí para fazer o de vocês, fica à vontade, tá bom? Então eu já salvei esse cara, né, na minha máquina. E aí como que a gente vai fazer? Aqui na coluna principal, eu vou vir aqui, ó, adicionar elementos filhos dentro dessa coluna. Então uma coluna é sempre que eu quero empilhar dentro do Flutterflow elementos na vertical, né? Então na horizontal, né? A vertical, horizontal, você me confunde essa merda, na vertical mesmo. Então eu quero empilhar os elementos aqui dentro. Então tudo um em cima do outro, assim, eu coloco uma coluna. Se eu quiser na horizontal, aí eu coloco uma linha. E assim, eu indico vocês a fazerem um código, né? Apesar da gente não estar codificando, mas vamos falar assim, um código limpo, né? Isso já vem desde os desenvolvedores de hardcode mesmo, né? De tentar, porque assim, ó, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. O Flutterflow, ele trabalha com a programação Dart, né? O código de programação Dart e o framework Flutter. Apesar do Flutterflow não ser do Google, tá? Muita gente confunde, acha que o Flutterflow é do Google, mas não é. Então, o que que a gente faz aqui? A gente tenta deixar o mais limpo possível, porque o Flutterflow é possível você exportar o código e depois usar no Visual Studio, caso você queira, ou o seu cliente queira. E aí é muito ruim você ter um código sujo, sabe? Porque daí vai chegar no Visual Studio, você vai ter que fazer um monte de coisa lá pra deixar melhor o código, né? É até por questão de performance também, né? Não vou ter uma coluna dentro de uma coluna dentro de uma coluna dentro de uma coluna, é um container, uma linha. Já vi umas coisas malucas assim, eu já peguei uns projetos que só por Deus. Então, o que que eu vou ter aqui primeiro, né? Eu vou ter uma imagem, certo? Eu vou ter uma imagem. E essa imagem, a gente pode alinhar ela aqui, ó, que você faz o alinhamento. Aqui você tem o tamanho da sua imagem, né? Aí você escolhe qual é o tamanho que você quer. Então aqui do lado eu posso deixar ela no meio assim, né? E eu posso ter, aí sim eu vou dar um padding aqui de 50, por exemplo. Não, 50 é pouco. Vou dar um padding de 60. Vamos colocar o logo e a gente vê se o padding tá ok, tá? Como que eu ponho o logo aqui nessa imagem? Você tá vendo que tá uma imagem aleatória, né? Que o Flutterflow coloca. Porque ele pega uma imagem do tipo network. Então, o que que eu fiz? Eu cliquei aqui na imagem. Aqui tem as propriedades dessa imagem. Então, tudo que você quer fazer com a imagem, você vem aqui do lado. E você tem várias coisas aqui que você pode fazer com a imagem. Depois eu vou colocar um vídeo mais básico explicando a ferramenta, tá? Para quem não conhece, para quem ainda tem dificuldade com a ferramenta. Então, aí é o seguinte, aqui eu coloquei um padding de 60 e alinhei ela no meio, né? No meio da minha coluna. Então, ela tá alinhada no meio desta coluna, tá vendo? Então, seleciono aqui a imagem. E aí, como que eu vou fazer, né? Para incluir o meu logo aqui. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso pegar um link da internet, como ele tá fazendo aqui. Mas
por que eu não faço assim? Porque se esse site aqui tira essa imagem, já era meu app, quebrou meu app, né? Porque o cara tirou a imagem, eu tô usando o link dele, então vou ter um problema. Então o que que eu prefiro fazer? Eu baixo a imagem para minha máquina e aí eu venho aqui, ó, Access e aí eu clico aqui para fazer o upload da imagem e pego aqui, ó, sala de match, né? E coloco aqui o meu logo. E aí eu ajusto, tem algumas opções, né? Você pode ajustar assim, que no preencher com o espaço todo do quadrado que você tem. E aí você pode ajustar, por exemplo, 300 por 300, porque eu tô falando de uma imagem quadrada, né? O meu logo, ele é quadrado. Então, concorda que eu tenho que ter 300 de altura, 300 de largura, porque é um quadrado. Então, você vai adaptando de acordo com a sua imagem. Então, você pode ter assim, né? Preencher o tanto que cabe. Você pode ter assim para colapsar e deixar o mais possível para que não fique. Como que eu posso explicar? Esticar ao máximo, contanto que tenha espaço e não fique zoado, né? Posso colocar mais de assim, que aí é o tanto que cabe de largura, o tanto que cabe de altura. Posso deixar nada, e aí ele ficaria assim, como centralizado. E posso deixar scale down, né? Que é centralizado, mas para baixo, uma coisa assim, sei lá. Eu costumo usar ou esse primeiro, que deixo maior, ou eu uso esse daqui, que fica praticamente a mesma coisa, porque eu coloquei 300 aqui, né? Ou eu posso deixar nada. Eu vou deixar nada, tá? Vou deixar nada que ficou no tamanho bom, assim. Não ficou muito esticado, né? Muito grande, né? Beleza. Aí, qual o próximo passo? A gente vai incluir um texto, né, de login. Então, vou vir aqui, vou colocar um texto. E aí, aqui as propriedades do meu texto, né? Aqui é o texto que eu quero que apareça, então vou colocar login. Não tá vendo nada porque tá preto e pequeno, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui, ó. Vamos colocar uma fonte, sei lá, 42. E a cor do texto é FF, 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 que é o branco, né? Beleza, você escolhe a cor que você quer, tá? Então já temos aqui o login. Eu posso escolher aqui, por exemplo, título, né, médio, a parte de corpo, customizado, enfim. Você pode escolher aí o que você quiser, né, do tema. Você pode escolher a fonte aqui, então você pode escolher diversas fontes que o Flutterflow traz aqui. Você pode customizar suas fontes, aí você adiciona uma nova fonte, né? Você pode escolher aí o que faz mais sentido para você, tá? Como a ideia aqui é ensinar a fazer o aplicativo, eu não vou me atentar muito a essas coisas de fonte, design, aí você faz um pre-review aí, tá? No final. Beleza, então login, e aí eu vou ter um outro texto, então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no texto, botão direito, duplicate, ele vai duplicar o meu texto, exatamente com as mesmas configurações, só que aí para esse texto eu vou deixar menor, vou colocar um 18 aqui, e aqui eu vou colocar o light, que é uma letra mais fininha, né? E aí aqui em cima eu vou escrever: entre com as suas credenciais. Só que acho que ficou muito grande ainda. Acho que eu vou deixar 14. Isso. E aí eu vou dar um espaço. Então eu vou selecionar esse texto e vou dar um padding. Quando você quer dar um espaço, você dá um padding. Eu vou dar um espaço aqui de 10, por exemplo. Tá bom. E que mais? Aí agora a gente vem com os dados de acesso, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e e aí vocês vê como é que fica, né? Eu vou duplicar de novo esse texto, que aí eu vou colocar assim, e-mail, e aí
eu preciso dar um espaço. Isso aqui vai ser um espaço maior. Vou colocar 40. E aí aqui no meu coluna principal, eu vou entrar agora com text. Aqui, ó, form elements, né? Que são elementos de formulário. Text field, que é onde o meu usuário vai preencher, certo? Eu vou deixar assim que eu vou mostrar pra vocês uma coisa que acontece muito, tá? Então, vou deixar assim que eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Então tá. Então, tá vendo que tá com o padding aqui do lado, né? Eu vou tirar, porque eu não quero esse padding lateral. Vou colocar um padding aqui de 10 de altura, para ficar um espaço. E o que eu vou fazer aqui para baixo? Então, aqui tá todas as propriedades do meu text field, né? O que eu vou fazer aqui para baixo? Eu vou colocar, limitar num tamanho. Então, eu vou colocar, sei lá, 400. 380, pronto. Vou limitar a 350. Vou limitar a 350, certo? Eu não gosto assim, tá com uma linha embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, embaixo. Vamos começar aqui no Label Properties. Vamos colocar e-mail, arroba, e-mail. Para a pessoa saber, né, que é o e-mail que ela tem que preencher aqui. Você pode pôr insira seu e-mail, o jeito que você quiser, tá? E aí eu vou descer aqui para baixo, ó, tem essa parte aqui de decoração, né? Parte de design desse input. Então ele tá underline, que é uma linha embaixo. Eu tenho none, que é nada, que é sem borda, sem nada, e eu tenho outline, que seria uma borda, tá vendo? A borda toda. Quero deixar de outra forma, eu quero preencher ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse fillet aqui, certo? E aqui no fill color eu vou colocar a cor que eu quero que ele seja preenchido. Por exemplo, essa cor aqui. E aí ele vai ficar dessa maneira, tá vendo? Eu acho mais bonito. Você pode pôr uma borda. A borda aqui, ó. A cor da borda é essa border color aqui. Então eu coloquei outline, aí vamos supor que eu mude aqui pra essa cor. E você vai ver que vai ficar... Aqui tá preto, peraí. Vou colocar uma outra cor só pra vocês. Sei lá, vou colocar vermelho. Eu não vou deixar com cor nenhuma porque... Eu acho que pra isso aqui não combina. Então vou colocar a mesma cor que eu usei no fundo, tá? Então eu tenho aqui o meu text field, aí eu vou colocar aqui text field e-mail, para eu saber que é o e-mail login, né? Vamos colocar e-mail login, para eu saber que é o e-mail de login, tá? E o que tá faltando? A senha, né? Então eu vou vir aqui nesse texto, vou botão direito do mouse, vou duplicar esse cara, vou pegar ele, vou passar aqui para baixo, né? E vou colocar aqui senha. Beleza, só que não precisa ter um espaço tão grande assim, né? De 40. Então, vamos colocar 20. Tá bom. E-mail, senha. E eu posso pegar esse cara e duplicar. Mas é para vocês aprenderem, eu vou fazer de novo, tá? Venho aqui na coluna principal. Clico aqui, adicionar. Aqui na pesquisa coloco text. Aí vai aparecer aqui, ó, text field. Seleciono esse cara. Beleza. Text field, senha, login. Vou tirar aqui do lado. Deleto, né? Os paddings, deleto. Aí eu vou descer aqui no widget 350, que eu vou deixar padronizado com o de cima, né? Porque esteticamente fica mais bonito, tá? Vou colocar um padding aqui de 10 na altura, né? Pra não ficar colado com esse texto. E lá embaixo eu vou escrever aqui,
Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses asterisco, né? Vou mudar a cor dele. Então, vou mudar a cor. Não, peraí. Acho que. Ah, esquece. Vou mudar a cor do fundo. Ficando maluco. Vou descer aqui, ó, pra baixo. Vou no Input Decoration. E vou escolher Outline, que é a borda em volta. E Fillet, que daí eu vou colocar aqui essa cor que eu tinha escolhido. E aqui também, né? Na borda e no preenchimento. Beleza. Ah, Bruno, como que eu faço para aparecer aquele olhinho de senha, né? Que aparece sempre. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. A gente seleciona o text field senha login. E aí, aqui para baixo, a gente tem algumas propriedades. Então, aqui embaixo, ó, a primeira coisa que eu tiro é o autofocus. O que é o autofocus? É para quando a pessoa entrar na página, já focar nesse campo. E eu não quero isso. Não acho isso usual, entendeu? Às vezes no seu app você quer focar no preenchimento ali de um campo, alguma, né, alguma coisa que é essencial, tudo bem. Mas para isso aqui não preciso. E para esse campo text field senha login, eu vou marcar isso daqui, ó, password field. Por quê? Eu estou dizendo que esse campo é uma senha. E aí aqui no tamanho do ícone eu vou colocar 24. Aí vai aparecer, ó, o ícone aqui, tá vendo? Legal, né? E você pode mudar a cor aqui, você pode colocar o que você quiser, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo. No campo de cima, no text field e-mail, também vou selecionar ele, ele já vem aqui, ó, additional properties. Vou tirar o autofocus, tá bom? E aqui no keyboard type, eu vou colocar e-mail, mail address, tá vendo? Tem várias opções, eu posso ter texto, multiline, que é várias linhas, número com decimal, número mais, barra, menos e decimal, fone, data, e-mail, URL, password visível, nome, endereço, então enfim. Eu vou colocar e-mail address. E aí aqui você pode colocar máscaras, filtros, parte de lowercase, que é a letra maiúscula, minúscula, enfim. Aqui pra gente vai ser só e-mail address, tá bom? Então tá. Que mais que tá faltando? Agora a gente tem que ter um campo de esquecer a senha, né? Se a pessoa esquecer essa senha aqui. Um botão de entrar, fazer o login. E se a pessoa não tiver cadastro, ela clica no outro botão. Então eu vou pegar esse texto senha, eu vou duplicar, botão direito, duplicar ele. Aí como que você move, né? Você seleciona, segura ele com o botão do mouse e arrasta. Quando tá azul assim embaixo, você pode soltar, que daí ele veio pra cá, tá? Você pode ir por aqui também, ó. Por exemplo, eu seguro ele aqui e arrasto. Tem que ficar azul. Aí eu consigo arrastar, tá vendo? Tem que ficar sempre azul, tá? Beleza. Para esse cara aqui, eu vou colocar o seguinte: esqueci minha senha. Só que eu queria que esse daqui fosse de outra cor. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ferramentas que todo dev low-code deve ter. E eu indico muito esse vídeo, assista. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a extensão do Color Pick. E eu quero esse verde aqui, ó, tá vendo? Então esse verde é o 29B473. Tá bom, 29B473. Vou lá aqui, ó, no meu texto, no meu text color, 29B473. Tá vendo que legal essa ferramenta? Só que eu vou, acho que aumentar o tamanho dessa letra para 16. Esqueci minha senha e não tenho cadastro, clique aqui. Então eu posso pegar esse texto, botão direito e duplicar. Depois você vai pegando a manha e vai fazendo mais rápido. Eu tô fazendo mais devagar para vocês entenderem, tá? E aí esse texto aqui de baixo eu vou colocar ainda, não, vou colocar não tem cadastro, clique aqui. Por quê? Aí eu faço o meu usuário
que não tem cadastro, clicar aqui e ir para a página de cadastro, que é a outra próxima aula que a gente vai desenhar. E beleza, o que está faltando aqui é o botão de entrada, né? Então eu vou vir aqui na coluna principal, vou clicar aqui e vou aqui em botão. Beleza, só que este botão eu quero deixar ele aqui no meio. Vou colocar um padding de 20 em cima e 20 embaixo, pode ser. Só que eu acho que esse aqui ficou... Acho que embaixo eu vou deixar 10, então. Tá. E aí esse botão, o que que eu vou fazer com este botão? Eu quero que ele tenha essa cor amarela, então vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui no bottom text, vou escrever entrar. E o tamanho dele, que é aqui no widget, eu vou colocar 350, que é para ficar padronizado com os de cima aqui. E a cor, eu vou pegar meu color pick, vou vir aqui no laranja, FAA F40. Então, vou vir aqui, FAA F40. Tá vendo como é mais fácil e mais rápido? Então, beleza, só tô achando muito alto essa imagem e aí tá muito para baixo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui para 200. Aí ficou melhor. Ficou bem melhor. Eu vou dar mais um espaço aqui entre a imagem. Então, eu vou selecionar a imagem e vou dar um padding aqui de 20. Deixa eu ver como ficou. Ficou melhor. Ficou bem melhor. Aí você vai ajustando, tá? O que que eu também costumo fazer? Dar um padding lateral na coluna. Então, seleciono aqui a coluna e dou um padding aqui de 25 e 25. Por quê? Para não ficar tão grudado aqui, né? Isso é uma boa prática de design, tá? Então, legal, a gente tem a nossa primeira telinha já feita, né? Com o nosso design. Então, o que que eu vou fazer? As aulas vão seguir o padrão. Primeiro, a gente vai pôr todo o front-end dentro da ferramenta. E depois que estiver todo o front-end feito, aí sim a gente vai passar para o back-end, tá bom? Então, só vendo aqui se a gente está fazendo para mobile, né? Mas se eu por um acaso utilizar em desktop, olha como já está responsivo. Não ficou esticadão aquele text, né? Não ficou nada esticado. E se for para tablet também. O que que me incomoda um pouco, talvez, é esse e-mail e senha no meio. Eu gostaria que ele ficasse no canto, né? Mas para ele ficar no canto, vamos ver uma coisa. Se eu fizer assim, vou fazer um teste, tá? Como é que fica? Ó, tá vendo? Aí ele cai, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu colocar um texto solto sem uma linha ou sem um container ou algo do tipo que limite o tamanho, ele vai cair lá pro lado, porque ele vai pro final da coluna, né? Então ele vai ficar bem zoado, entendeu? Se eu alinhar ele aqui, ele vai ficar bem zoado, né? Então, assim, o que que eu faria nesse caso, tá? O que que eu faria nesse caso? Bom, você tem algumas opções. Você pode trabalhar com container. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui nesse texto, botão direito, Wrap Widget. O que que é isso? Eu vou colocar esse cara dentro de alguma coisa. Então, eu posso colocar numa linha, numa coluna, num card, num container, numa stack, blá, 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 em várias coisas aqui. Então, eu colocaria dentro de um container. E aí, esse container, eu colocaria um tamanho de 350 de largura. Porque aí, tá vendo como ele já fica ali? Ele já fica no cantinho, né? E deixa eu ver como é que ele tá de altura. Acho que não tá com altura nenhuma aqui. Eu vou colocar uma altura para não ficar aquele tamanho enorme.
Deixa eu ver, acho que 40 talvez. 50. É porque o texto tá lá embaixo. Porque, tá. É porque o texto tinha um padding, lembra? Vou tirar esse padding aqui do texto. Aí eu volto aqui no container e tiro a altura. Pronto. Agora ele deixou o container do mesmo tamanho do texto, né? Então, o container você só vai ter a largura de 350 sem altura. Por quê? Olha só, na hora que eu esticar, ó, ele continua aqui, tá vendo? Ele vai continuar rente do tamanho que eu quero. Então, o que que eu faria aqui também, né? Aí sim eu daria um padding no container, não no texto. Então, daria um padding de 40 aqui para ficar esse espaço. E eu faria a mesma coisa com esse texto aqui. Então, vamos fazer de novo para vocês aprenderem. Eu seleciono o texto, botão direito, Wrap Widget, Container. Beleza. Seleciono o texto. Deixa eu ver se ele tá com um padding. Eu tiro o padding do texto. Seleciono o container. Aí no container eu coloco um padding aqui em cima de 20. E coloco um tamanho aqui, né? Uma largura de 350. E pronto. Agora sim. Ficou certinho. Que é pra quando a gente esticar, ele ficar responsivo, tá vendo? Não vai ficar zoado. Vai ficar sempre no cantinho aqui, que é o que eu quero. A gente pode deixar também padronizar, né? Não tem cadastro e esqueci minha senha também pro cantinho, que ficaria mais bonito. Ou você pode deixar assim no meio. Vamos fazer de novo aqui, então. Primeiro eu seleciono o texto, botão direito, dou um texto, tiro o padding, venho no container, coloco um padding que ele tinha lá no texto, né? Só que agora no meu container. E coloco a largura de 350. E aí ele ficou lá no canto. Olha, fica mais bonito, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Botão direito, Wrap Widget, Container. Container com espaçamento de 20. Tamanho 350. E aqui no texto eu tiro, beleza. E eu acho que ficou mais bonito assim, tá, pessoal? De cada um ver como fica melhor, beleza? Então, essa primeira aula, pra gente ir aprendendo aí o design, né? Eu sou muito chato assim com design, né? É que aqui nas aulas eu tento ensinar mais objetivo, né? Porque eu acho que o dev no code ele tem que se atentar ao design também, assim como qualquer outro dev. Porque se você desenvolver algo feio, não vai ser vendável. E se você desenvolver algo muito complexo, também não. Então, o seu app tem que ser bonito e servir para alguma coisa. Não adianta ser bonito e não servir para nada. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula. Por favor, aí, dá um like, entra, se inscreve no canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Beleza? Valeu, galera!